o Brasil encerrou o ano de 2021 com recorde no número de famílias endividadas. O dado foi divulgado pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Bom, para tentar compreender as razões que levaram a esse cenário e também orientar quem está passando por esse tipo de problema econômico, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Marcelo Mazetto, que é assessor de investimentos, e vai explicar para a gente um pouco sobre, não só sobre as razões, né, que levaram a este panorama, mas também como sair desta bola de neve. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado por ter aceito o convite para conversar conosco. Olá, Lidiane, muito obrigado pela oportunidade. Bom, o cenário econômico do Brasil, a gente sabe que está num momento praticamente assustador, né? São 70% dos brasileiros, né? Um aumento de 70% dos lares com dívidas em 2021, ou seja, 7 em cada 10 famílias estão endividadas. A gente sabe que a pandemia, né, teve um destaque muito grande nos fatores que levaram a essa situação, já que parte dos brasileiros perdeu renda ao longo dos períodos mais críticos, né, da pandemia, muitos ficaram desempregados ou ainda tiveram que mudar de profissão. São alguns desses fatores que podem explicar essa situação, Marcelo? Exatamente. A pandemia ela contribuiu para um fenômeno global de inflação e de ruptura na cadeia de produção. Então, a gente teve falta de matéria-prima e elevação dos preços das matérias-primas para diversos setores, fábricas, indústrias, né? E isso contribuiu para aumentar a inflação, aumentar o custo de vida, né? E com a pandemia, com essas infecções que nós tivemos, algumas empresas, alguns comércios acabaram afastando e, eventualmente, até com alguns surtos mais graves, fecharam por algum tempo, né? E isso acaba trazendo alguns problemas tanto para as empresas quanto para as famílias, né, que precisam fazer uma reorganização do quadro de trabalhadores e acabam por demitir, acaba levando desemprego, né? E, no final das contas, quem sofre geralmente é aquele trabalhador que tem uma renda um pouco mais baixa, sofre por ficar sem renda e sofre no aumento do custo de vida diário. É justamente uma das situações que esse levantamento da Confederação mostra, né, que o aumento do endividamento ele foi impulsionado por fatores diferentes em cada uma das faixas de renda. O que é que a gente pode destacar, né, para as famílias em situação mais vulnerável, para aquelas que são detentoras, né, de algum tipo de estabelecimento, de atividade em ramo industrial, por exemplo, o que você destacaria? Olha, o que dá para destacar é principalmente os custos de alimentação, energia e combustíveis que subiram demais nesses últimos 2 anos e que impacta principalmente aquele trabalhador que tem uma renda mais baixa, né? Então, são gastos básicos, são consumos básicos que não tem para onde correr, não tem como você reduzir a alimentação, não tem como você reduzir de forma relevante o consumo de energia ou um custo de deslocamento, né? Então, esse trabalhador mais vulnerável, apesar de a gente ter tido esse programa do governo de auxílio emergencial, mas os custos eles explodiram demais, não sendo possível, pelo menos é o que a gente enxerga nessa reportagem, entre outras, né, que esse auxílio ele acabe compensando todo o aumento de custo de vida. Por mais que existam alguns outros programas governamentais, a gente acaba tendo um cenário que é totalmente fora da curva, né? Um cenário de pandemia global. O fenômeno de inflação no Brasil foi muito forte. O fenômeno, na verdade, de inflação foi um fenômeno global, né? No Brasil, a gente teve o IPCA do último ano batendo aí algo em torno de 10%. A gente teve o IGPM, que geralmente era utilizado para reajuste de aluguéis, né, entre os contratos, chegaram a passar de 30% de reajuste. E a gente teve alguns outros países com inflação passando de 50%, como na Argentina, e os Estados Unidos, que estavam com inflação na ordem de 2%, chegou a bater 7%. Né? Então, é doído aqui no Brasil, mas é um cenário que o mundo inteiro está passando por esse aperto aí nas contas. Né? Então, são diversos trabalhadores. Os juros no Brasil, eles são historicamente altos,
Uma coisa que contribui, de certa forma, foi os juros muito baixos que a gente teve ao longo de um ano, praticamente, com juros a 2%. Algumas famílias acabaram se endividando, pensando, poxa, a taxa básica de juros está em 2%, se eu tomar um empréstimo aqui a 12% ao ano, que seria algo em torno de 1% ao mês, não é um negócio tão ruim, mas hoje o endividamento, aí, o crédito pessoal está passando da casa de 7, 8%, né? Então, 7, 8% você passa de 80, 90% ao ano de taxa de juros, né? Para poder manter as contas mensais ou, eventualmente, manter o padrão de vida, as pessoas acabaram utilizando um pouco mais do cartão de crédito, acabaram por entrar no crédito rotativo, né? Por não conseguir sanar as dívidas do cartão. E aí você entra em rotativo de 20% ao mês, 25% ao mês, e aí a coisa começa a ficar bem mais complicada, Diane. Você está comentando, né, sobre a questão dos juros, dessa questão do rotativo. A própria pesquisa mostra que as dívidas ao longo de 2021 foram contraídas em pelo menos uma de cada dessas modalidades. Cartão de crédito, como você comentou, cheque especial, cheque pré-datado, as pessoas ainda utilizam bastante, crédito consignado, crédito pessoal, carnês, né, das lojas, financiamento de carro e financiamento de casa. Qual é o risco de cada uma dessas modalidades? O grande vilão ainda é o cartão de crédito? O financiamento das casas, perdão, o financiamento dos imóveis, eles acabam sendo, de certa forma, tem algumas linhas mais subsidiadas, né? São financiamentos de longo prazo. Taxas de juros que, teoricamente, cabem no orçamento, né? Agora, quando a gente parte para um financiamento automotivo, para um cheque especial, para um rotativo, aí a gente está falando de taxas de juros bem mais altas. Para algumas famílias, a dica é que verifique uma possibilidade, né, de tomar algum empréstimo, se possível, numa taxa mais baixa e pagar um empréstimo que tenha sido feito numa taxa mais alta. Uma outra saída é partir diretamente para a renegociação dessa dívida. Mapeia todo o endividamento, analisa aquilo que pode ser renegociado e não ter vergonha de ir bater na porta ali da empresa, do credor dela, e explicar a situação e propor uma renegociação, né? Porque, no final das contas, o credor, ele prefere renegociar e estender o prazo de pagamento a não receber nada, né? O que você está falando também tem relação com a situação apresentada aqui, né? Outro cenário apresentado pelo levantamento, que apesar do aumento do número de endividados em 2021, o percentual de famílias inadimplentes caiu levemente ao longo do ano passado. Essa possibilidade de renegociação, os bancos, as financeiras, né, os próprios estabelecimentos, eles têm oferecido oportunidades mais atrativas, né, Marcelo? Até como você disse, para poderem receber num curto prazo alguma coisa. Exatamente. É melhor manter um fluxo de recebimento a levar um calote, né? A estender essa dívida e não receber nada, né? É uma prática muito comum, a gente tem observado bastante, e até os bancos, as financeiras, essas empresas de crédito têm apresentado boas alternativas, boas oportunidades para justamente fazer com que a parcela de pagamento dessa dívida, né, de renegociação dessa dívida, caiba no orçamento da família. Uhum. Agora, além de renegociar as dívidas, o que a família que está endividada, que está com problemas econômicos, deve fazer para enxugar o orçamento doméstico? A gente sabe que o passo número 1 é cortar supérfluos. O que seria considerado supérfluo e quais são as dicas que você dá para essas pessoas? Bom, falando de orçamento doméstico, tem coisas que você não consegue cortar, né? Então, uma alimentação, os custos básicos da casa, a gente sabe que não dá, né? Mas viagens, a gente pode considerar algum gasto supérfluo, né? Jantar fora, é claro que a gente não pode cortar totalmente o lazer da família, mas acho que a gente pode dosar por hora, pensando em
refazer todo esse orçamento, né, sanar essas dívidas. Então, cortar, de repente, o volume de vezes que faz alguma atividade de lazer, né, alguma janta ou vai para alguma festa, acho que isso é saudável dar uma reduzida, mas não a ponto de cortar, porque todo mundo precisa de lazer, né? Uma outra questão de supérfluos, poxa, você não precisa trocar todos os eletrodomésticos da sua casa, você não precisa comprar aquele eletrônico de última geração, né, aquele lançamento. Acho que dá para a gente reestruturar financeiramente e propor essa renegociação. O mais importante de tudo, Lidiane, é você ter mapeado qual é a tua renda líquida mensal, você ter mapeado quais são os seus custos básicos e ter mapeado todo o endividamento e entender daquele endividamento, daquela composição de endividamento, aquilo que você consegue renegociar e fazer com que caiba no bolso, até para não sujar o nome, né? Não ter o nome sujo e não ficar inadimplente, porque nem a família quer ser inadimplente e nem quem é o credor da família também quer que a família não pague. Você comentou sobre esse hábito de troca de aparelhos tecnológicos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né, por versões de última geração. Esse perfil de consumo do brasileiro, né, que se acostumou com crédito muito fácil, disponível na praça, é um formato sustentável em longo prazo, Marcelo? Olha, Lidiane, os juros brasileiros, eles são historicamente muito altos, tá? Os juros a 2% que a gente teve, juros básicos, foi um ponto totalmente fora da curva, decorrente da pandemia. Mas, historicamente, o brasileiro ele paga muito caro, paga muito juros, para todos os bens, de maneira geral, sejam eletrônicos, sejam móveis, sejam veículos, né? Tudo isso geralmente é muito caro no Brasil. O que a gente tem observado, e a pandemia agravou isso, no bom sentido, foi que o brasileiro tem olhado um pouco mais para o lado da poupança, para o lado do investimento, para o lado de segurar um pouco o consumo atual, para rentabilizar um pouco melhor o dinheiro, né, para sair do endividamento, e, assim, de certa forma, gerar essa poupança para dar mais tranquilidade para consumos futuros, né? Então, é um movimento, a gente vê com números que são divulgados aqui no mercado financeiro, diversas pessoas iniciando estudos aí sobre investimentos, o volume de investidores em outros produtos que não somente a poupança, outros produtos de investimento tem crescido, o interesse aqui que a gente tem percebido. Então, a pandemia, ela acabou, né, de certa forma, ela trouxe um problema, que é o problema do endividamento, que é o problema do desemprego, né? Mas, por outro lado, trouxe esse olhar com um pouco mais de carinho para os ganhos, para o endividamento, né? E para uma reorganização orçamentária familiar. Legal. Bom, enfim, uma dica final agora, né, para quem deseja ter uma vida financeira, um orçamento doméstico saudável, a palavra de ordem, né, o primeiro passo, então, seria mapeamento da situação, Marcelo? Mapeamento da situação. A gente precisa ter um mapa, né, para saber para onde a gente vai, né, para nortear a nossa vida. E, no final das contas, a dica final é mapeie aquilo que você ganha líquido, mapeie os seus custos e faça um orçamento daquilo que você consegue guardar mensalmente. E eu costumo dar também essa dica para você anualizar a tua poupança. Porque uma poupança de 200, 300 reais no mês, talvez não seja algo que vai mudar a vida daquela família, daquele indivíduo. Mas quando você anualiza isso, você tem uma poupança aí de mais de 3 mil reais no ano, né? Então, é um valor que começa a ser expressivo e é um valor que começa a fazer diferença quando a gente olha, né? Legal, estão dadas as dicas, então, pelo nosso convidado hoje aqui do programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o assessor de investimentos Marcelo Mazeto. Eu gostaria mais uma vez de te agradecer por ter aceito o convite para conversar conosco e trazer esses esclarecimentos todos para quem nos ouve e nos assiste. Marcelo, obrigada. Obrigado, Lidiane. A gente fica à disposição. Pode me contatar.
Eu aproveito e agradeço você que nos acompanhou até agora pela sintonia e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure TV Câmara Bauru. Até a próxima!